Espírito, grande mãe, maestros e maestras da sabedoria, todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe esse grupo, nos ajude, nos auxilie a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Então, damos sequências ao nosso estudo, estudo do livro do Pibi, né, Paul Bruton, A Realização da Alma, estamos no capítulo 6, na página 123. Mas antes de iniciar o estudo do livro, vamos responder as perguntas aí que foram enviadas na semana. Boa noite, Carla, alegrias, alegrias, alegrias. Uma pessoa pergunta, a minha dúvida é, na lapidação do caráter e o autodomínio, evoluindo para uma fase de contemplação direta da presença divina interior, como não cair na armadilha da autossabotagem ou luta do ego para manter-se à frente das ações sem prejudicar a perseverança nas provações? Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão. É uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Então, então, como é que isso acontece, né? Isso acontece através da autoobservação, né? Para a primeira etapa, primeira é a autoobservação, observando os próprios pensamentos, né? E observando as emoções, né? Observar significa ter uma atenção para os próprios pensamentos e uma atenção para os nossos emoções, né? Esse é o famoso orar e vigiar, né? Esse é o famosinho orar e vigiar, que famosinho não, famosão, né? Que já foi ensinado aí há milênios. Então, essa é a primeira fase, né? A segunda fase, assim, uma outra etapa que a pessoa que está buscando ou perguntou, mas isso serve para todos nós, né? É, é procurar manter sempre a humildade, né? E também manter, né, uma, uma fé, né? Aí também depende da fé da pessoa, né? O quanto que ela já tem a tua fé absoluta no próprio eu superior, na tua própria alma, no teu próprio espírito, para poder conversar com o próprio espírito, né? E que em última instância é o próprio ser existindo, né? Que esteja sempre iluminando, intuindo, né? Trazendo a intuição sempre para direcionar o caminho. Essas são as preliminares mais importantes, né? Se a pessoa ainda não tem uma relação direta com o próprio eu, deve, né, fazer sua oração às divindades ou aos seres espirituais de acordo com a fé dela, né? Isso também é muito importante. Porque o ego sempre vai estar presente, e o ego vai fazer de tudo para trazer, né, alguns empecilhos ou criar armadilhas dentro do caminho. Mas através da autoobservação, tanto dos pensamentos quanto das emoções, você acaba percebendo, né? Mas isso é um trabalho longo, é um trabalho de anos, né? Não é um trabalho de meia hora, não. É um trabalho de longos anos. E durante esse processo, de tanto você observar, de tanto você, isso vai trazendo uma transformação dentro do seu espírito, dentro da sua alma, e essa transformação vai refletindo aqui no nível do eu consciente, aqui na vigília, né? Estamos aqui, todos nós aqui nesse momento. Então é isso. O trabalho é interno, né? E a sabotagem sempre vai existir. A sabotagem do ego, né?
E quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, assim, evolui, né? Quanto mais você está no seu crescimento e quanto mais real é esse crescimento, as forças que existem nesse planeta, que são adversas, né? Que são literalmente adversas a qualquer crescimento, elas também agem, né? Mas aí faz parte das provas já para quem já está bem, para aqueles estudantes mais adiantados, né? Então, quando está adiantado, as provas são maiores, né? Mas todos nós estamos caminhando. E a regra de atenção aos pensamentos e às emoções, isso não acaba nunca, né? É óbvio que no início isso não é tão simples, não é tão fácil, requer atenção, requer um esforço grande. Mas depois de uns anos, tudo isso fica automático, né? Ah, a testemunha, que a gente também é chamado em alguns textos, né, chamado de a testemunha, aquele que está testemunhando as emoções, as ações da personalidade dentro dessa existência, aí começa a ficar automatizado. O que que significa automatizado? Significa que você não precisa mais fazer esforço para perceber as próprias emoções e para perceber os pensamentos. Essa atenção já é contínua, né? Não requer mais esforço. Mas isso leva uns aninhos, né? Lógico, para cada um é diferente. Não existe regra fixa para ninguém, né? Nem cada um é um ser, cada um está numa etapa. Todos nós já tivemos centenas aí de encarnações, cada um já trabalhou algumas coisas durante muitos anos em algumas encarnações, outros outras, né? O fato é, estamos aqui para recordar, né? A gente não está aprendendo nada, eu também não estou ensinando nada, né? Se fosse pensar no nível profundo, né? Todos nós estamos recordando. Usamos aquilo que o PIB deixou para nos ir retornando a nossa memória aqui para onde nós estamos aqui agora. Essa é a alegria. Ah, importante, tá? Perguntas sempre são bem-vindas, né? Em qualquer momento em que eu termine um parágrafo, pode levantar a mão ou pedir para falar, ou para comentar, ou para perguntar, tá? Não deixe as perguntas somente para o final dos estudos, não. Perguntas muito boas, que nos fazem refletir. A dúvida naquela coisa bem básica, né? A dúvida de um é a dúvida de todos, né? Nós estamos no grupo, aquela dúvida é que vai nos servir de caminho no estudo de hoje. Ei, tá certo. Se, em seus dias anteriores, quando no caminho longo ele praticou diariamente a verificação de seus sentimentos pessoais eram negativos, hostis ou condenatórios no relacionamento com o outro, ou se ele interrompia sua calma interior na relação consigo mesmo, agora no caminho breve ele abandona esse treinamento. Não é mais a coisa realmente importante, pois foi apenas uma preparação do ego para essa coisa, que era esquecer e transcender o ego, transferindo sua atenção para a lembrança do ser divino, ou seja, seu eu superior. Boa noite, eu, boa noite, Taca, boa noite, Néia, alegrias, bem-vindos. Boa noite, pai. Aí, então, vamos dar uma destrinchada nesse parágrafo aqui, que é muito importante, né? Óbvio que esse parágrafo aqui é para quem já trabalhou bastante o caminho longo, né? Não dá para largar o caminho longo e já entrar no caminho breve, né? A não ser que você já caminhou muito, muito mesmo, né? Seja em outras vidas, seja nessa, né? E estamos caminhando, então não dá para simplesmente largar o caminho longo e já querer entrar no caminho. O, o, o que é aconselhado, né?
por muitos instrutores, é isso. A gente mantém o caminho longo, né? A gente mantém uma atenção no caminho longo, mas não fica preso a ele. Isso para quem já caminha há muito tempo, né? Há um bom tempo, vamos dizer assim. E entra no caminho breve, né? O caminho breve que é a busca direta do eu superior, mas sem largar o caminho longo, né? Sem ignorar o caminho longo. E o que que é esse caminho longo? O caminho longo é estar se observando, estar atento às emoções, estar atento a tudo que está acontecendo dentro do nosso ser e aquilo que ainda são coisas que precisam ser lapidadas, né? Quando necessários ainda, né? O caminho longo leva o eu a uma crescente consciência de sua própria força, enquanto o caminho breve o leva para uma crescente consciência de sua própria irrealidade. Esse estágio mais elevado conduz inevitavelmente a uma reviravolta, na qual as energias são dirigidas para a identificação com a mente única, né? Mente única infinita, tudo com maiúsculo. Quanto mais isso é feito, mais a graça flui para por reação para o eu, né? É a mesma, é a mesma, é a mesma, ou seja, é o mesmo crescente, né, de ensinamento, né? O caminho longo é necessário. Ninguém foge no caminho longo, ninguém cresce sem esse caminho longo. Óbvio que depois de muito tempo nesse caminho longo, a gente encontra ou ouve falar do caminho breve, né? O caminho breve é o caminho direto, o caminho de ligação com a própria fonte, aqui, essa mente única infinita, né? Tudo maiúsculo, né? Que é a própria consciência cósmica. Lembrando que a consciência cósmica, né? Ou consciência divina com D maiúsculo, é tudo que existe, né? Nós existimos dentro dessa consciência, o planeta existe, o próprio universo é parte dessa consciência, né? Está inserido nessa consciência. Todos os deuses, sejam criadores ou não criadores, todas as deusas, todos os seres, todos nós, né? Ou todos nós, só para aliviar um pouco, né? A fala, né? Estamos inseridos dentro dessa consciência, né? Fazemos parte dessa consciência, né? Por isso que quando fala somos todo um é essa consciência. Todos nós existimos dentro dessa consciência, né? Todos nós originários dessa mesma consciência. Não tem como ser diferente, né? Impossível, né? As diferenças vão existindo de acordo com as manifestações e os níveis, né? Que a gente pode falar assim, os níveis mais densos. Hoje nós estamos num nível de terceira dimensão, e dentro de um planeta, né? Que é um planeta de expiação, ou seja, um planeta onde os que vieram para cá, vieram para se resolver muitas coisas que não foi possível resolver em outro canto do universo. Então, todos que estão aqui estão trabalhando, né? Com raras exceções. Alguns vêm em missão, outros vêm fazer outras coisas, mas a maioria quase que absoluta está aqui para ser lapidado, né? E como é lapidação, o sofrimento dentro desse sistema aqui é inevitável, né? Então, as dores, sofrimento é inevitável. E não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta ficar dando pulo ou gritando, não vai resolver nada, né? A única coisa que resolve é adquirir consciência, seja nesse nível físico, seja no astral, seja no mental, né? Temos que nos manter sempre consciente, né? O máximo possível. Esse é o trabalho, né? E esse trabalho é que vai atraindo a graça, né? A laboriosa, às vezes desesperada autodisciplina do caminho longo relaxa ou até mesmo para completamente, ou para, desculpa. Eu vou ler de novo que ficou simples. A laboriosa, às vezes desesperada, autodisciplina do caminho longo relaxa e até mesmo
para completamente, ou seja, cessa completamente. A autoentrega à graça, fraseado para a graça por meio da fé, amor, humildade e lembrança, sem esforço e às vezes com êxtase, substitui a autodisciplina. Novamente, né, frisando aqui, eu estou fazendo o papel, eu estou fazendo o papel do contraponto aqui, né? Tudo isso que ele está falando é verdadeiro, mas não vamos esquecer nunca que o PIB foi um dos que mais se autotrabalhou, né? Lembra que ele ficava lá no Himalaia, lá numas cambaninhas sozinha, praticou aquilo que é chamado de yoga por mais de 20 anos, né? Então, quando ele traz esse parágrafo, é porque ele já tá num ponto avançado do processo, né? Então, aqui já é alguém que já caminhou bastante, né? Então, a laboriosa e às vezes desesperada autodisciplina do caminho longo, que é tudo isso que nós estamos fazendo, buscando, estudando, se observando, praticando isso ou praticando aquilo, né? Uma hora não é mais necessária, mas até que isso aconteça, né, demora. A autoentrega à graça, ou seja, quando você se autoentrega, você faz a sua entrega interior, né? Eu me entrego ao ser divino, eu me entrego ao meu eu maior, à grande fonte criadora, né? E essa entrega vai sendo real. Lógico que a primeira vez que você fala isso, ela não é verdadeira, é uma porcentagemzinha só sua que está se entregando. O ego se contorce todo a primeira vez que você fala isso. Experimenta falar isso. Uma hora que você estiver sozinho, fala assim: eu me entrego ao meu eu superior. Uma frase simples. Aí você vê todas as reações que existem no seu ser, né? No corpo físico, etérico, emocional, astral, não, emocional que é o astral, e no mental. Aí você vai vendo aonde está isso. Mas depois de uns meses você fazendo isso aí já não, você já não percebe uma reação maior, não. Mas mesmo assim ainda vai ter lá uma reaçãozinha bem sutil, né? Aqueles que é perspicaz, que já está acostumado a observar a mente, né? Ainda consegue ver uma reaçãozinha bem sutil, né? Porque a mente, essa mente nossa de vigília aqui é uma mente egóica, né? É uma mente voltada, é uma mente operacional voltada para esse mundo. E é o papel dela, né? O papel dela é manter essa consciência presa aqui nessa dimensão. E o papel da consciência, da alma, quando já está num estágio mais adiantado, é justamente sair, né? Ter uma janela de saída até que se estabilize na mente búdica, né, que é a mente mais pura, a mente abstrata, onde está o eu puro também, né? Esse é todo o trabalho. Alguém tem perguntas, dúvidas, perguntas ou comentários até esse momento? Todo mundo tranquilo. Seguimos os estudos. O caminho breve significa que você começa a tentar lembrar-se de viver na atmosfera rarefeita do eu superior, ao invés de preocupar-se com ego e medir seu desenvolvimento espiritual. Simples assim, né? Isso aqui resume o caminho breve, o caminho direto, né? Que já é buscar, já está já está inserindo nessa consciência cósmica, lembrar sempre da consciência cósmica, eu superior, da alma, né? Não importa o nome que você vai dar, mas buscar aquilo que é transcendente, né? E já buscar estar ali conectado, né? Durante o dia, a simples lembrança, né? Já é um progresso grande. Lembrar-se, né, do eu divino dentro de si mesmo, lembrar que você é essa consciência existindo aqui. E parar também de se preocupar e de medir. Isso aqui também é importante, né? Eu já quase ia deixar passar batido, né? Ao invés de preocupar.
e ficar medindo o desenvolvimento espiritual. Puta, agora eu já cheguei até aqui, agora eu já cheguei até ali. Nossa, estou melhorando. Tudo isso aí é uma piada do ego, né? Porque quem que olha isso? Quem que se preocupa com isso? Só pode ser as forças egóicas, né? O próprio espírito não tá preocupado com, não se preocupa com nada. A gente ficar olhando, né? Mas todo mundo passa por isso aí, né? Ou passa, ou está passando, ou já passou, né? Por isso de ficar, nossa, é isso aí. Aí depois começa a ler lá em algum lugar, nossa, tem iniciação, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem níveis, ixi, mano. Aí fica querendo se encaixar nisso. Até que vem uma hora, ou vem um mentor e te dá um ralo, né? Eu falo um mentor seu mesmo, né? Mentor interno seu, te dá um ralo para você parar com essas historinhas. É caminhar. O grande segredo é caminhar. Não parar, caminhar todo dia, né? Atenção, práticas. Não tenho tempo. Isso é conversa fiada. Nem que seja 5 minutos, você tem. Todo mundo tem 5 minutos. São 24 horas. Quantos minutos tem 24 horas? Então, isso é tudo ego te sabotando, né? Todas as forças egóicas te sabotando o caminhar. Falar que não tem tempo é conversa fiada. Por mais que você trabalhe, estude, algum tempo tem. Você tem tempo para ir no banheiro, você tem um tempo para beber água, você tem tempo para almoçar, não tem 10, 15 minutos para lembrar da essência, alguma coisa não é razoável aí, né? Mesmo aqueles que estão satisfeitos em continuar permanentemente nas disciplinas preparatórias do caminho longo, um dia descobrirão um impulso interno se elevando espontaneamente dentro de si mesmo e os conduzindo ao caminho breve. Então, esse parágrafo tem uma importância muito boa, né? Porque aqui ele está nos dizendo, aqueles que nunca ouviram falar em caminho direto ou caminho breve, né? mas, mas que está na sua lapidação, lapidação é o caminho longo, né? Uma hora por si mesmo as coisas vão acontecendo e a pessoa se volta para o divino. O grande perigo é quando a gente ouve falar do caminho direto e breve, né? E acha que já está pronto para fazer somente o caminho direto. Esse é o grande perigo do ego, né? O ego dá uma chave de braço ali, dá um mata-leão na consciência e fala: não, você já está pronto, esquece o caminho longo, né? É por isso que eu fico frisando e batendo nessa tecla, né? Então, quando você. Mas isso não impede de práticas do caminho breve, né? O que eu estou querendo falar, o que eu estou falando e reforçando, estou ficando até repetitivo, né? É que o caminho longo é importante. Só abandonar o caminho longo quando tiver a certeza absoluta que você está em comunhão verdadeira, né? Você já tem um contato firme, positivo, verdadeiro, né, com a sua própria alma, no mínimo com a alma, né? Qualquer que seja o caminho com o qual a pessoa inicia, deve, no seu fim, vir para o início desse caminho, a destruição da ilusão do ego e a desistência de sua identificação com ele, né? Ou seja, o início do caminho e o fim do caminho é praticamente o mesmo. A gente inicia o caminho para que seja transcendido o ego, né? E a desidentificação. Na verdade, ninguém destrói o ego, né? Não é possível também destruir o ego e continuar existindo. Isso é impossível, né? E a própria mente destruir, e a mente é parte egóica, né? E a própria mente destruir a própria mente não tem lógica, né? É um absurdo, né? É uma contradição absurda. É o que os hindus dão um exemplo muito claro, né?
É você vestir o ladrão de polícia para ele prender a si mesmo. Não vai fazer isso, entendeu? É a mesma coisa de você tentar que algumas possibilidades, algumas escolas ou alguns seres até propõem a destruição, né? Como é que a própria mente vai destruir a própria mente? Isso não existe. O que existe, sim, é você ir interiorizando essa mente, né? Trazendo ela para o interno, levando, né, a consciência para a parte mais superior, abstrata ou divina, né, ou mais pura, né, dentro da própria mente. E aí sim, aí você vai, essa lapidação, essa interiorização, vai atraindo a graça e em algum momento tem o salto, né? Tem o salto que eu falo, tem a transcendência. E isso sim é real, né? Isso sim é possível. E o objetivo não é a destruição do ego, é que esse ego seja um instrumento eficaz para essa alma, para esse espírito, né? Para essa essência espiritual que somos nós mesmos, né? Ou seja, essa personalidade, esse corpo físico, etérico, astral e mental esteja, esteja a serviço, né? Da essência espiritual que somos nós mesmos, né? E esse é o objetivo, não é destruir, não. Perguntas e ou comentários ou dúvidas? Alex tem uma pergunta ou dúvida? Ô, Paizé, inclusive eu estava até pensando sobre essa questão esses dias aí. O ego, o trabalho dele, que nem foi mencionado agora há pouco, de nos prender aqui nessa parte, né, no 3D, né, na matéria. Esse é o trabalho dele. Pensando em um ser que já abandonou o corpo, o ego ainda tem influência? Então, então, quando eu falo a estrutura egóica, né? A estrutura egóica é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e corpo mental. Enquanto É. existe qualquer um desses corpos, você está no corpo egóico. A pessoa deixou o corpo físico. Tá, o etérico se dissolve, tatati, se recolhe, aquela coisa toda, está no corpo astral. O corpo astral é um corpo egóico. Hum, Total. então quando a gente vai para o outro plano, é o plano astral e vai continuar. Plano astral, a não ser que você já é um ser que está, né, de elevada ascensão, você sai de todos esses corpos, né? Você sai do corpo físico, deixou o corpo físico, você passa um tempinho no astral, já deixa o corpo astral, vai para o corpo mental. E o que é raro, né? Só para você entender, para o corpo astral, todos vai ter que passar, mas a grande maioria, quase a totalidade, fica nos níveis astrais. Lógico que o astral tem vários níveis, né? Tem 7 níveis, cada nível tem 7 subníveis, aí vai. Mas depois você tem o plano mental, mas o plano mental dentro dessa dimensão, da terceira dimensão ainda. Nós estamos falando tudo de terceira dimensão. Então, tudo que tiver dentro da terceira dimensão, você tá no nível do ego denso ainda, né? Por mais alto que seja o astral, você ainda está num corpo astral. Por mais elevado que seja o nível mental, você ainda está no nível mental. Você ainda tem uma estrutura, a estrutura egóica ainda continua existindo. Óbvio que quando o ser passa, né, o ser que, por exemplo, teve um desencarne do corpo físico, se você saiu, ele passa um estágiozinho lá breve no corpo astral e abandona o corpo astral, ou seja, o corpo astral deixa de existir também, vira uma semente, né? E ele entra no corpo mental, esse aí já atingiu um nível muito, muito elevado, né? Esses já são seres que já estão num grau bem elevado. Então, esses daí são seres diferenciados. Então, o ego, de alguma forma, já está sobre o controle, né? Pode ser iluminados ou não, mas realizados, quer dizer, né? Ou seja, não precisa mais de reencarnação compulsória, já saiu do ciclo da reencarnação compulsória. Compulsória é que você não tem escolha. Você vai encarnar e ponto. Alguém pega lá
coloca você no tobogã e joga. Eu não quero, Ema, você não tem o que minha amiguinha. Vai pro tobogãzinho, quando vê, tá ali chorando. Nascendo preguiça de cor, né? Não, é que na minha santa ignorância, eu tinha em mente que o corpo físico, o astral era só quando nós estivéssemos recolhidos dormindo. Não, senhor, o plano astral terrestre continua existindo sempre, ué. E nesse plano astral é que você tem aqueles famosos histórias lá, né? São 7 níveis. Dentro dos 7 níveis você tem 7 subníveis. Então, dentro do astral você tem os planos densos, né? Que é aqueles que o pessoal fala na literatura, né? E é para onde vai a. É por isso que fala, quando você desencarna, você vai para o nível de consciência ou grau vibracional que você está vibrando aqui, você não vai mudar. Então, se você é muito denso aqui, você vai para um plano astral bem denso. Se é mais ou menos, você vai para um campo astral mais ou menos. Se você, né, tananana, você vai para um campo astralzinho mais elevado. Se você já atingiu um patamar bem elevado, aí você vai lá para a sétima esfera lá do plano astral, onde tem alguns mentores, alguns não, onde estão os mentores de alto nível, né? Mas que também estão no plano astral. Óbvio que esses mentores podem ser seres que já estão numa iminência de atingir, de passar para um plano mental ainda terrestre, né? Ou pode ser seres do plano já mental que às vezes desce ali para a sétima esfera astral para orientar, auxiliar, né? Ali não dá para saber, mas é isso. Ah, entendi. Gratidão, pai. Gratidão, boa pergunta. Não, não fique com dúvidas. E todos nós estamos aprendendo, né? Não estou com demagogia, não. Todos nós estamos aprendendo. Mesmo aquele. Ah, não, já li isso aqui. Qualquer que seja o caminho com. Tá, também já foi. Ele não terá que lutar como no caminho longo. Não haverá mais um esforço irritante. A mente ficará contente ao descansar nesse estado positivo. Se desde o princípio ele se tiver a fé, que isso já está alcançado, de que a aspiração em direção a isso está sendo realizada agora, não em algum tempo desconhecido e distante, tal atitude engendra algo mais do que sentimentos aplausíveis de esperança e otimismo. Engendra um poder, né, que está latente dentro da gente, é o poder subconsciente. Eu não gosto desse termo, né, mas ele escreveu aqui, tem que lembrar a época, né? Ou seja, um poder que está lá no, na nossa parte inconsciente de nós mesmos, né? É importante, né, esse parágrafo aqui, né? Muito importante, né? Por que que é importante, né? Se você, quando você atinge um determinado patamar interno com você mesmo, né, que você já não tem mais dúvida, né? E isso é importante, né? Quando você já tem certeza absoluta que você é a consciência, tem a certeza absoluta que você já é essa alma, já é esse eu superior existindo aqui encarnado, tudo isso aí atrai essas forças, né? Ou seja, tudo isso que está interno dentro de você começa a constelar também nessa parte de existência física aqui, nesse nível de realidade onde nós estamos aqui, né? Mas tudo isso é treino, né? Tudo isso é treino, é treino, é treino, é prática, 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 né? E não adianta querer correr, não adianta querer ter pressa, é paciência, né? Os requisitos básicos, eternos, desde que essa humanidade está aqui para os seres que querem, né? Que querem dar esse salto, né? Ou fazer a realização, é isso. É paciência e humildade, né? E aspiração. As outras coisas têm que ser feitas, mas isso elas vão vindo até que por si mesmas, né? Até que por si mesmas elas vão vindo. Mas fé, humildade
e aspiração ardente. Sem isso, não caminha. Você pode fazer a prática que quiser, que você não continua caminhando por muito tempo, né? Paciência. Paciência, paciência, mais paciência. Paciência consigo mesmo, né? Consigo mesmo, né? Cada vez que errar, cada vez que não conseguir, cada vez que vem aqueles pensamentos que já se achava que já tinha ido embora, eles retornam. Paciência, paciência com aquelas emoções que você achava que já tinha superado, em algum momento elas vêm à tona, né? Você fala, putz, eu ainda estava ali, mano, olha aí. Paciência, 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 paciência. E paciência consigo mesmo, né? Isso também, agora me lembrei, a Madrecita, né? Que é a mentora que vem, né, do trabalho com a gente, com a medicina, que muito nos ensina, né? Ela uma vez falou isso também, né? Tem que ter paciência consigo mesmo, né? Consigo mesmo, né? Isso é uma verdade, né? Uma verdade verdadeira aí que para todos nós. Também ter, paci- também ter paciência consigo mesmo não significa ser complacente, né? Ah, não, isso é assim mesmo, vai deixando. Aí também não funciona, né? Tem que ter uma sabedoria aí nesse caminhar. No aspirante bem formado e bem informado, as atividades de ambos os caminhos serão sutilmente misturadas. Isso é parte do se que quer dizer. Isso é parte do que se quer dizer quando se diz que ele está adequadamente em equilíbrio. É a partir dessa união virá o segundo nascimento, o novo homem que finalmente reflete a gloriosa consciência do eu superior. Que bonito, né? Então, agora aqui ele fechou aqui tudo aquilo que nós estávamos comentando aqui, né? O aspirante bem formado e bem informado, as atividades de ambos os caminhos serão sutilmente misturadas, né? É aquilo que a gente estava falando de não dá para abandonar um assim e já pegar o outro, não. Vai seguindo. E equilíbrio entre os dois, né? E a partir disso vem o segundo nascimento. O que é o segundo nascimento? É quando você realiza a alma, né? Ou quando a testemunha também já está bem formada, né? Tua consciência, né? A consciência que é tu mesmo, né? Existindo, mas já está no papel da testemunha também, que é um passo importante. Mas ainda não é o segundo nascimento real, mas já é um processo bem adiantado, né? Segundo nascimento é quando nasce para a alma, né? A alma a alma, o eu superior, assume, porque a alma é o nosso eu superior imediato em relação ao eu consciente aqui na personalidade, né? Só existe um eu, né? Uma parte do eu está aqui, outra parte está lá. Há uma diferença quando se entra no caminho longo unicamente e quando nele se entra concomitantemente ao breve. Isso porque, no segundo caso, há o acréscimo da luz, da guiança, da proteção, da paz, da aceleração do progresso e da harmonia do equilíbrio. Aquilo que nós vínhamos falando também, né? Agora o Bibi fecha aqui com chave de ouro para nós aqui, né? Pelo menos esse, esse parágrafo aqui, né? É justamente isso que é a beleza de você estar nos dois caminhos, né? Ou estar nos dois caminhos, né? No caminho longo você sempre vai estar, né? Desde que você está existindo, você está no caminho longo, quer você saiba, quer não saiba, né? Ou seja, quer você esteja consciente ou não esteja consciente, todos estão no caminho longo. E aí essa guiança, a vantagem, né? A beleza que está, é que quando você sabe no caminho direto, né? Que é você já está se dirigindo, está linkado ou ligado ao próprio eu superior,
essa guiança começa a acontecer, às vezes de forma inconsciente, né? E depois de uma forma mais consciente. Você já começa a perceber os sinais dessa guiança, ou seja, telepaticamente, ou seja, através dos acontecimentos ao seu redor, né? Ao seu redor, que eu falo em todos os momentos que você está existindo. Não é só, não é só em casa, ou só na escola, ou só no trabalho. Em qualquer lugar, você começa a perceber que essa consciência maior, né, o seu eu divino, vai estar te dando oportunidades e dicas, né? Enquanto dá toda a atenção ao eu superior, ou à sua lembrança, ou aos seus vários aspectos, ou à sua ideia, ele se esquece de si mesmo. Isso torna possível transcender o ego. É por isso que o caminho breve deve ser trilhado, mesmo se o trabalho preparatório do outro caminho tiver que ser completado. É isso, né? Porque o caminho, se, se formos pensar assim, de uma maneira bem prática, né? O caminho longo não tem fim, né? É eterno, né? Então você caminha no caminho longo até, né? Até que você consiga, né? Adentrar no caminho direto, e esse caminho direto você já consegue fazer um link, né? E mesmo assim você não é que você vai sair do caminho longo, é que daí as coisas, a fórmula ou forma que você fazia no caminho longo, né? Aí você entrega para o eu superior. Algumas coisas sim, outras coisas que é sua mesmo também você entrega, mas, né? Vai observando, né? Se tem lá emoções negativas, você, opa, vê que consigo melhorar aqui, né? Mas entrega para ele também, né? Já vai entregando. Então, mas acho que aqui cabe uma outra observação. Você fala entregando, não quer dizer que é mágica, né? Entreguei aqui, pronto, no outro dia aquilo já deixou de existir. Não é bem, pode até acontecer, mas isso é raríssimo, né? Você entrega, confia, né? E continua ali. Se aquilo vai retornar de novo, você entrega, confia e vai. Isso vai diluindo, né? Isso vai diluindo. Porque senão daqui a pouco alguém vai falar, mas ele falou que era só entregar que acabava, voltou de novo. E parece que voltou mais forte aí. E às vezes, quando você começa a entregar e que você começa a fazer os contatos maiores, as forças adversas elas vêm mais forte, né? Que é para ver se derruba de vez, né? Mas depois passa. É só segurar a primeira marola, a segunda é fraquinha. Já é mais fraquinha e as outras são menores, né? E não, isso é certeza. Hum. Alguém tem algum comentário? Quer fazer perguntas? A pessoa no caminho breve avança diretamente para cumprir seu objetivo, em vez de trabalhar em graus lentos para controlar os pensamentos. Ela procura se lembrar do fato de que o eu superior sagrado está presente em sua mente nesse exato momento que ele vive dentro dela agora, e não apenas como um objetivo ao ser alcançado no futuro distante. Bonito, né? Quanto mais ela entende esse fato e prende sua atenção a ele, mais ela se acha capaz de sentir a grande calma que segue sua realização. Mas seus pensamentos automaticamente se tornam calmos como consequência. Há uma dica de ouro aqui, né? Em vez de trabalhar, né? Ele procura lembrar do fato que o eu superior está sempre presente, né? Não tem como ele estar ausente, né? Não tem como tá, o eu superior, o eu divino, a consciência cósmica está ausente.
primeiro, nós estamos inseridos dentro dessa consciência cósmica, né? Nós iniciamos o estudo de hoje falando isso, né? A nossa alma é uma manifestação da centelha que sai desse eu divino, né? Ou seja, que sai dessa. O eu divino é uma centelha dessa consciência cósmica, né? Que por sua vez se projeta como uma alma, e essa alma, por sua vez, se projeta aqui em corpos biológicos, né? Corpo astral, biológico, mente. Então, nós já somos isso, né? É só lembrar, essa é a relembrança, né? E assim, se for uma forma de pensar também, é que aquilo que chama realização sempre existiu, sempre está aqui presente, né? Nunca está fora, né? Nós nunca deixamos de ser realizados, né? O que tem é que a janela está com tanta fuligem que você passa um pano, mas você não vê o outro lado. Você passa outro pano, não vê o outro lado, né? Aí precisa pegar uma VAP com ácido, com tudo e jogar nessa janela sem quebrar o vidro, né? Sem meter a marreta no vidro, que se meter a marreta no vidro, acabou, não resolve, né? E limpar, né? Pelo menos limpar um tiquinho que você começa a ver do outro lado, né? Pelo menos um pouquinho. Aí já começa, opa, é verdade, dá para ver lá do outro lado. Parece que tem um sol lá do outro lado. E assim vai. Aí começa a sair da caverna, né? O mito da caverna de Platão, né? Que eu já falei para vocês, para nós, né? Que eu já vi, né? Então, é para quem está aqui estudando, procurar saber sobre esse mito de Platão, né? Tem um vídeo que eu acho interessante, que a Gina também falou e que eu vi, que é da Helena Galvão, né? Sobre o mito da caverna. Vale a pena, fica aí a dica, né? É um mito, é um, é uma forma de se expressar o que acontece com a gente aqui. Então é isso, ó. Então vamos ler mais um parágrafo aqui. O caminho breve exige uma mudança definitiva da mente, um pensar em pensamentos totalmente novos, uma fixação da atenção na meta ao invés de no caminho até ela. Exige uma revolução destronando o ego de ser o centro da atenção e a substituindo pelo eu superior. Então, em vez de você ficar pensando no ego, na personalidade, você se direciona ao, ao seu próprio centro divino, né? Sua alma, seu espírito, consciência cósmica, e, e vai esquecendo um pouquinho a personalidade, né? Até que esqueça bastante dela, né? Esquecer que eu falo não tem como você fugir dela, né? É o avatar, né? A personalidade é o avatar, é o personagem que você criou para estar existindo aqui nesse mundo, nessa dimensão. Então, você não tem perigo dela sumir, não. Não pensa que a consciência se eleva para o superior, a personalidade vai subir. Fosse fácil assim, todos já estavam realizados. E não precisa ter medo também de ficar maluco, não. Porque todas as forças que existem nessa dimensão é para te puxar de volta, né? Todo o esforço que faz é para atrair a graça, né, do próprio eu, aí ele vai te puxando, né? Vai levando a consciência para o interno, né? Interiorizando até que haja uma transcendência. Eu sei que falando tudo isso é vago, mas fica parecendo vago, não. Mas para quem já pratica há um tempo, né, razoável, consegue compreender isso com mais facilidade. Mas mesmo para quem tá iniciando a, essa, a esse conhecimento, né, que isso aqui é uma forma de transmissão oral, né, ou seja, o conhecimento falado, né, embora aqui a gente está vendo através do escrito, né, mas eu estou falando, né,
É não se preocupar, né? É só caminhar que tudo isso começa a fazer sentido daqui a um tempo. É só manter-se firme, né? E se sentir que está fraquejando, né? Peça auxílio ao próprio espírito, né? Pega o espírito, os pretos velhos, sei lá, aos orixás, né? Aquilo que tem tua fé lá, peça aí, né? Mamãe Oxum, ô minha mãe, me ajuda que eu não deixo eu fraquejar, não. Eu falo num tom assim mais alegre, mas que é para aliviar um pouco, mas é isso mesmo. Não tenho vergonha de, não tenho vergonha de pedir, não. Ou seja, isso é oração, né? Faça a sua oração, né? Se a sua oração é de pedinte, não tem problema, né? Depois, com o passar dos anos, você aprende a orar para a humanidade toda, né? Mas no começo a oração é muito egoísta, é para si mesmo, né? Para si mesmo. Mas é válida também, entendeu? Mas é um sinal já de humildade, né? Sabendo que sozinho, né? Somente pelas próprias forças, você não vai transcender, né? Mas também, se não fizer esforço, ninguém vai te ajudar, quem não está fazendo esforço nenhum, né? Isso também é um fato. A graça não vai vir de graça, né? Não faz nada, não vai, né? Boa noite, Isis, que está aqui. Temos o privilégio de ter a Isis hoje, ó, alegria. Temos aí 9 minutos para comentários, para perguntas. Tem perguntas, Isis? Boa noite, benção pai, benção mãe. Tô aprendendo a mexer nesse celular ainda. Demorei. Não, só ouvindo. Gratidão. Pessoal, pessoal, aqui está muito bom, hein? Está muito bom. Carla, tem perguntas? Ela está cozinhando, né? Está ouvindo e cozinhando. Ai, que bom. Então, deixa eu aproveitar para falar um pouquinho, né? E é importante ir reafirmando isso sempre, né? É importante a gente lembrar que nós somos consciência. Nada mais do que consciência em corpo físico. Então, não importa o nível que você está, você é consciência. E tudo que você vai ver, você está no corpo astral, você está vendo um mundo astral, né? Você está aqui no corpo físico, corpo etérico físico, você está vendo um mundo físico. Esses sentidos físicos não foram feitos para ver um mundo astral, né? E nem o mundo, e nem os níveis mentais, e nem os níveis supramentais, né? E nem os níveis espirituais, né? Para que isso aconteça, você tem que ter já desenvolvido, né, sentidos astrais, mesmo estando em vigília, né? Sentidos astrais, sentidos etéricos, ou sentidos das dimensões mentais superiores, né? Porque nós estamos no mental, mas estamos nesse mental basicão aqui. Então, esse desenvolvimento às vezes acontece naturalmente, outros por práticas de outras vidas, e está tudo bem. Mas o que que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando você está no astral, você está vendo o mundo astral, ou seja, você está naquele nível de consciência, ou seja, você como consciência está transitando no mundo astral. Então, você está percebendo ali através dos seus sentidos astrais. Você está no mental superior, seja quarta, né? Ou se você transcendeu, né, já um nível, vamos dizer que por qualquer motivo ou por qualquer graça, você chegou numa quarta dimensão. Então, você está no corpo de quarta dimensão. Não tem como.
A consciência está numa quarta dimensão se não tiver um veículo, seja ela qual for, seja um veículo de luz, seja uma bolha, esteja na quinta dimensão, se não tiver um veículo também que esteja lá, né? Geralmente nessas dimensões são os veículos mentais, né? Corpos mentais, ou corpo de luz para transitar. Aí tem vários nomes que se falam, né? Mas de qualquer forma você vai ter que ter um veículo, vai ter que ter um corpo para estar, né? Porque consciência é existência, e existência requer alguma coisa para que você esteja ali percebendo aquele nível que você está, né? A não ser que você esteja na união com a consciência cósmica direto, mas aí é outro nível, né? Não é disso que nós estamos falando ainda. Mas em qualquer possibilidade que você esteja de dimensões, seja até numa dimensão muito superior, muito superior, você vai ver aquela dimensão a partir daqueles, veículo que eu falo é um corpo, né? Alguma coisa que você tá utilizando ali para ter existência naquele nível. Porque se aquele nível existe, né? E você tá dentro daquele nível, por mais alto que seja, alguma coisa tem ali para ser percebida, né? Então, existe um nível, existe a consciência, e existem outras consciências ali também. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso é importante quando você tá no estado de sono, né? Para tentar buscar uma memória do estado de sono, ou do plano astral, ou do plano, ou mesmo do sonho, né? Dentro do sonho da própria mente, né? E, e diferenciar o sonho da própria mente, né? Ou seja, a própria mente está criando uma, uma, como é que eu falo? Tem que tomar cuidado com as palavras aqui, né? A própria mente está criando, né? Então, é uma criação da mente, acho que fica melhor de entender assim. E quando você está no corpo astral, não, você está num outro estado, né, de consciência, onde tem outras consciências, né? E dentro da criação da sua própria mente só existe você como criador e os personagens que estão sendo criados. É diferente, né? Não sei se, acho que isso dá para entender, né, o que eu estou falando, né? Dentro da tua própria mente, você cria, você é o criador, né? E todos os personagens que estão ali é criação da sua própria mente. Você vê como que a mente é fantástica também, né? A gente tem a capacidade de criar personagens e tudo. Agora, uma outra coisa é quando você está num, num plano astral. No plano astral existe outras consciências e você está interagindo com outras consciências. Aquelas consciências não é uma criação da sua mente, né? É diferente. Então, é diferenciar isso daí, mas vai aprendendo com o tempo, né? E, e no corpo e no corpo mental, essas confusões já, assim, quando você está em estado de sono e entra no plano mental, essas confusões já não existem tanto, né? Porque ali é um outro nível, a mente já numa parte mais elevada de si mesmo, então já não tem tanta, já não tem fantasias, já não tem muitos coloridos, né? Ali a própria mente é você no corpo mental percebendo e atuando em outros níveis. É isso. E somos todos consciência, lembra disso. Somos consciência existindo. Em qualquer lugar, somos consciência existindo. Ô, Hilton, não faz essa cara não, Hilton. Desanima não. Não é desanimando, não é desanimando, não, pé. É só refletindo mesmo. Desanima não. É simples, é só lembrar que você é consciência. Só isso, caramba. Só lembrar isso, desde a hora que levanta, a hora que vai dormir, aí durante o tempo que está dormindo, que lembra que é consciência. É muito simples. Isso Mas não. é um exercício constante, né? Se for ininterrupto, perfeito. Está iluminado. Está realizado. Se manter, se manter sem interrupção durante um mês, fala, pronto, está resolvido tudo. Mas já não precisa fazer mais nada nesses níveis que nós estamos aqui agora, não.
Mas gratidão. Então vamos para o encerramento. Quem se sentir confortável, fechar os olhinhos, 30 segundos. Passei para som de músico aqui. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras. Nos abençoe, abençoe esse grupo, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauche, rauche, alegria, namastê, axé.